Vídeo de hoje, uma receita muito comum no Japão, o shogayaki. Shoga significa gengibre em japonês e yaki é grelhado, refogado. Um prato que ele é delicioso, rápido, ele tem um sabor muito marcante por causa do gengibre, então bora lá. As receitas de shogayaki normalmente são feitas com carne suína. Então para hoje eu vou estar usando o mignon suíno, um bom corte. E aqui eu só preciso limpar ela um pouco mais, tirando esses pequenos nervos de gordura e também, principalmente, essa película prateada. Essa você também encontra ela no mignon bovino e sempre o ideal é tirar, porque ela não é uma película que vai cozinhar. Mesmo que fosse um cozimento longo, ela vai se manter firme. Então sempre a gente tira essas películas prateadas. Para o corte, eu quero umas fatias finas, quase na espessura de um sashimi, só que não precisa também ser super fino, para evitar que na hora que a gente selar na panela, ele não resseque. Você pode usar também, caso não queira ter o trabalho de cortar, você pode usar esses filezinhos prontos que vendem nos mercados e açougues, normalmente de lombo, também serve e fica ótimo para esse prato. Vou colocar um dente de alho, bem picado. E caso você não goste muito dos pedacinhos do alho, dá para ralar ele, assim como a gente vai fazer com o gengibre. Eu tenho aqui umas 20 gramas de gengibre sem casca e, como eu comentei, eu vou ralar ele. E ideal é ralar em cima de algum pote, então aqui eu estou usando o mesmo pote que eu já pus o alho, porque a gente quer manter qualquer suco que saia dele. Alguns pedaços mais jovens de gengibre soltam bastante líquido, e isso vai dar ainda mais sabor para o nosso molho. Para o molho a gente começa com os clássicos shoyu e mirin. Logo em seguida eu vou colocar shaoxing, que é o vinho de arroz chinês. Nesse caso daria para usar sake, mas como eu só tenho o shaoxing aqui em casa, é ele que vai trazer o perfume alcoólico para o prato. E para equilibrar o molho, a gente vai colocar açúcar. No caso dessa receita de hoje, eu vou estar utilizando mel, mas pode ser o açúcar branco ou o mascavo, cada um vai dar aí um perfil de sabor diferente. Com tudo aqui no bowl, só misturar bem, dar uma provada para ver se os sabores estão bem equilibrados, lembrando que ele tem que ter o destaque de sabor do gengibre. Se você estiver utilizando alguma marca de shoyu que é um pouco mais forte, um pouco mais salgada, algumas marcas utilizam corantes, eu recomendo diminuir a quantidade do shoyu. E lembrando a dica que eu dei sobre shoyus neste vídeo aqui em cima. Vou adicionar também um pouquinho de água, e aí a água vai servir para abrir um pouco mais o molho, diluir um pouco mais os temperos, e caso precise, a gente vai ir ajustando depois na panela. Tempero, vamos com um pouco de sal. E sempre nesses preparos é pouco sal, porque o molho já é salgado por conta do shoyu, então segura a mão aqui e aí uma pimentinha do reino a gosto, só para complementar. Mistura bem e agora a gente vai fazer um leve empanamento dessa carne. Aqui eu tenho amido de milho, mas se não tiver, sem problema nenhum, usa farinha comum mesmo. A gente vai só passar os pedaços rapidamente aqui, e isso vai ajudar a criar uma crosta tanto na carne quanto no fundo da panela. Assim vai ajudar a engrossar o molho também. Com a wok no fogão, então vou colocar óleo e começar a fritar os pedaços. Pode ver que só tem uma fina camada do amido e aí a gente vai selando as carnes até que elas dourem levemente e vai reservando. Caso você esteja fazendo bastante, uma quantidade grande, assim como eu estou fazendo aqui, vai indo aos poucos, para não sobrecarregar muito a panela e esfriar ela. Pode vendo que já vai formando um fundinho na wok, e isso é bem importante que vai dar muito sabor para o nosso molho. Então aqui eu vou colocar mais o restante da carne, a última leva, e aí mesmo processo, dourou bem de um lado, dourou bem do outro, eu tiro e reservo. Agora eu não filmei o corte da cebola, mas ela é um opcional. Algumas receitas usam, outras não. Eu aqui decidi cortar meia cebola em tiras e eu vou refogar elas rapidamente com uma pitadinha de sal
até que elas dourem um pouco, e aí eu vou entrar com o molho. É importante ir raspando esse fundinho da panela, isso vai diluindo no molho e vai trazer muito sabor. Por isso que a gente fez aquele leve empanamento da carne. Um pouquinho do fundo já se soltou com as cebolas e o restante solta aqui dentro do molho. Com ele já aquecido, eu vou voltar com os pedaços de carne. Se você sentir que está ficando um pouquinho mais ralo, pode adicionar mais água e aí a gente vai deixar ele cozinhar por uns 2 minutinhos até que ele comece a engrossar e chegar no ponto que a gente quer. Normalmente o shogayaki ele é acompanhado de salada de repolho fatiada, alguns tomatinhos, mas aqui eu vou ir com a minha preferência de sempre, que é simplesmente servido com arroz branco. E tá aí, tá pronto esse prato inteiro com o porco se chamaria na verdade buta no shogayaki, e ele é um prato delicioso, muito rápido de ser feito, muito simples, poucos ingredientes, e você pode inclusive colocar também uns pedacinhos de gengibre cru por cima ou raspas que também fica bem legal. Bom pessoal, então é isso, mais um vídeo, espero que tenham gostado, deixa o like se você curtiu, siga a página se ainda não é um inscrito e até a próxima. Valeu!